Então, nós vamos dar prosseguimento, tá? A nossa aula, estávamos falando já, né, desde ontem, a respeito dos polímeros. Sabemos, né, que os polímeros, na sua essência, eles são materiais de cunho plástico, né? Aonde as borrachas também são classificadas como tal, como um polímero, né? Visto que através daquele processo, né, onde ela foi descoberta, viu-se que não seria possível, pois a incidência, né, de temperatura, tanto numa faixa excessivamente alta ou baixa, as borrachas não se comportariam bem, ou seja, estariam muito amolecidas, né, sendo insuficientes a se moldarem, ou então quebradiças, né? Então, isso foi basicamente o que a gente conseguiu, né, se conscientizar, digamos assim, e relembrar na aula de ontem. Então, hoje, a gente tem que fazer essa continuação, né, e entender as características, né, físicas, né, que envolve aí os nossos polímeros. O que eles têm de especial, né? Que características, né? Que catálogo é esse que nós podemos obter e assim classificar não um plástico, né? Naquela ideia daí que a gente tem como esses mais utilitários aí da nossa residência, mas sim diversos, né? E tudo isso porque a gente tem que chegar em algo maior, ou seja, verificar as famílias, que também vimos ontem. Quais eram as duas famílias gerais na nossa classificação para os polímeros? Quem lembra? Ninguém? Eles poderiam ser materiais aí termofixos, né? Estão lembrados? Ou seja, dizia-se que os termofixos, eles não tinham, né, a capacidade de serem remodelados. Quem é que lembra de um exemplo da aula de ontem de um termofixo? Plástico. Sim. Os plásticos, sim, são subdivididos. Pneu. Pedro. O silicone, né, que a gente viu ontem, ele é um termo fixo. Por quê? Porque uma vez, né, feito aquela polimerização, né, desse plástico, ele não mais vai ter condições de se reorganizar, se reagregar. Então, isso foi, né, conceitos aí elementares e fundamentais, eu diria, para que a gente consiga fazer o progresso aí dos nossos estudos. Bom, deixa-me verificar. Ontem até eu cheguei a mostrar a vocês, né, uma tabela. Hoje, novamente, eu tenho 2 vídeos, né, para que a gente assista e também possa fazer já essas classificações aí de acordo às suas famílias. Bom, quais são então as propriedades físicas, né? As características, por assim dizer, que os polímeros eles apresentam? Eu já havia falado isso com vocês na primeira aula. Então tá aqui. Leveza, flexibilidade, resistência e transparência, baixas temperaturas do processamento, né? Baixa condutividade, tanto elétrica quanto térmica, maior resistência à corrosão, porosidade e reciclabilidade. Estas são características de cunho físico. Quando eu falo isso, o nome ali, né, a correlação que foi feita ali no nosso roteiro das características já nos remetem ao aspecto físico, né? Ou seja, como que nós estamos ali tendo a modelagem desse produto, né? E como ele se comporta. Então, um plástico, né, ele começa por ser algo
de origem leve. Gente, quando estou falando de leveza, estou falando somente da questão massa, por consequência, peso. Não escuto ninguém. Sumiram todos. Então, está aqui. Vamos começar com as nossas... A primeira característica que eu citei foi a questão da leveza. Bom, aí vocês diriam, bom, se é uma característica física, né? Estamos sim falando desse aspecto, né, da qual ele se apresenta para a gente. E correto. Estamos falando sim, né, de que ele é um material aí de essência bem leviana. Mas quais os outros sentidos disso? Espera aí, deixa eu botar aqui. Então, a primeira daquelas características citado, né? Por que a gente fala na questão da leveza? Ele é mais leve que a cerâmica e mais leve que os metais. Isso acaba sendo uma vantagem. Gente, aonde que a gente pode verificar esta vantagem que eu grifei aqui para vocês, dele ser mais leve que cerâmica e que metal? Bom, o processo de conformação, e em seguida a gente vai voltar a falar disso de novo, né? Se torna muito mais eficiente, muito mais rápido, né? Muito mais específico em modos aí de êxito, digamos assim, com os polímeros, com os plásticos, justamente por essa principal e primeira característica que eles têm da questão da leveza. Acredita-se, né, o laboratório já mostrou isso, que os polímeros, né, eles são mais ou menos equivalentes aí 3 vezes mais leve que o alumínio, por exemplo. E olha que vocês que trabalham na indústria, o alumínio tem por característica ser um material leve ou pesado? Leve. 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 Então, vocês vejam que um plástico, né, que um polímero, ele tem característica aí de assumir 3 vezes de mais leveza, né, do que este metal. Bom, 8 vezes mais leve do que um aço. Aço, sabemos que ele já é mais leve ou pesado? Mais pesado. Por que o aço acaba sendo, né, um material já, até pela característica? Nós já vimos o processo, né, de obtenção do aço. Estão lembrados? Ontem até o Rafa comentou. Então, a obtenção do aço, a gente sabe que nós temos que ter a matéria-prima, né, que é o nosso ferro, e depois uma conformação, né, através de aquecimento, porque vocês vejam que o processo de conformação dos materiais, eles podem se diversificar, né, nas suas características, mas o processo de conformação acaba sendo sempre com a inserção, né, da temperatura. Então, através de todas as ligas, né, e tal, que vão compor aí os aços, eles assumem essa questão aí de se tornarem mais pesados em torno de 8 vezes, né? Estou falando em estrutura de molécula, tá, gente? Bom, qual é a vantagem que eu botei ali de nós termos esse material com características, né, de leveza? Só pode ser no emprego que ele vai ter aí na nossa sociedade, correto? Por exemplo... Veículo seria um, né? Desculpa, eu não escuto o áudio do seu Pedro. Veículo seria um carro, né? Que era Exato. todo feito de chapa, e hoje é feito de plástico, né? De polímero. Exato. Os veículos, né? Eles são muito empregados, né? Os polímeros em materiais aí para transporte, tá? Embalagens e também na questão do esporte.
muitos equipamentos aí para atletas, né, que hoje é utilizado, né, na sua vasta maioria, né, em maior porcentagem aí, os polímeros. Isso que o seu Pedro citou, né, na questão dos veículos, até vem ao encontro do que nós já conversávamos em outras ocasiões aqui. Veículos leves significa o que fisicamente falando? Em caso de colisões. Ele absorve uma o questão... atrito, né? A batida, né? Isso. Ele absorve a batida, né? Isso. Então, vocês vejam, né, que a vantagem de um polímero, começando já pela característica física, né, que ele se comporta em termos de leveza, como a gente está catalogando, já inicia na questão da economia. Mas no caso, né, dos meios de transporte, a utilização do polímero também auxilia na questão da segurança do usuário. Ou seja, em uma colisão, a gente já falou disso, né? A gente tem aí a distribuição, através da quantidade de movimento, daquele efeito ali da colisão. Isso proporciona menor índices, né, de mortes, por exemplo, em acidentes, coisas que materiais de cunho, né, não poliméricos, ou seja, o ferro, né, e outros que eram utilizados nos transportes, né, nos veículos mais antigamente, mostravam que as mortes eram mais frequentes, não só na colisão, mas também em decorrência de cortes, né, infecções e tudo mais, que materiais aí, né, com outras características, né, que os polímeros não têm, proporcionavam aí de prejuízo à saúde humana. Bom, na questão aí das embalagens, só pincelando, né, porque plástico, nós já falamos ontem, vamos ficar mais conscientes disso hoje, né, é uma gama, né, gente? Inclusive os isopores são considerados aí, catalogados como polímeros. Então, a quentinha aquela, né, que não sei vocês devem almoçar em refeitório no trabalho, mas nós lá na obra, né, a gente recebe a quentinha, ela vem em uma marmitinha, né, de que material? Isopor? Isopor, né? Vem no material chamado isopor, que é um plástico e que é um polímero, né? Ou seja, aquela quentinha, né, também está aí muito barata no mercado, né, mostrando mais uma eficiência aí dos polímeros, né, dentro do nosso mercado. Bom, outra característica é a questão da flexibilidade, né, transparência que ele possa assumir. Custou entrar o slide aqui. Vamos ver se eu acho. Então, outra característica, né? Flexibilidade, resistência e transparência. Gente, a questão da flexibilidade, né? Por que é uma característica? Ele é altamente flexível. Ele é variável ao longo, né, de uma faixa aí bastante ampla. Ou seja, sabemos que um plástico ele tem uma plasticidade, né? Aí falando numa outra característica física, né, para os materiais, que é aquela questão da moldabilidade, né, do material, sem perder aí as suas propriedades, né, de origem. E alta resistência ao impacto. Então, verifiquem só comigo, né? Só nesses 3 quesitos aí que a gente mencionou, por exemplo, ele é altamente flexível. A quentinha, que eu acabei de mencionar como exemplo, né, para a questão da leveza, ela é altamente flexível, concordam? Sim. 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 Porém, parece até meio antagônico, né, meio dual, mas ela é altamente resistente ao mesmo tempo. E quando eu falo de resistência, não só uma resistência mecânica, né, uma resistência a alguma possibilidade de quebra, por exemplo, né, porque carrega bastante peso, né, massa, né, como o alimento,
mas também, né, na questão da temperatura. A resistência dela está no formato, né? Correto. Mas mostrando que, apesar do formato auxiliar na resistência, sabe-se que o polímero, né, denominado, por exemplo, isopor, que é o caso da quentinha, que a gente está citando como exemplo, torna ele ainda mais potente para aquela utilidade. Concorda, Rafa? Sim. Sim, né? Então, a mesma questão da sacolinha plástica, né? Sim. Ela é altamente frágil. Provável que, se um de nós pegar em uma ponta, né, uma alcinha, e o outro na outra alça, a sacolinha rompe, rasga. Mas, que mágica é essa, né? Que a gente põe 2 PETs, por exemplo, cheias de algum líquido na sacolinha e às vezes consegue vir do bar até em casa, sem que ela rompa. Aí tá na maneira da tração, né? O momento que vai fazer a força ali. Exatamente. Então, a característica, né, da leveza não deixa o material ser menos resistente, né? Se ele tem no cunho, na sua origem, né, no seu DNA, vamos dizer, a resistência intrínseca, né, ele vai continuar de acordo, né, com o seu uso, né, para aquilo que ele foi ali assim projetado. Bom, dentro dessas características aqui de transparência, né, flexibilidade e resistência, só um minuto, gente, acho que não está aparecendo que meu mouse está ruim. Eles também são resistentes aí ao impacto, né? E ainda temos a questão da boa transparência, substituição do vidro, né, em várias aplicações, sensível à resistência à abrasão e solventes. Gente, questão da transparência tá bem lógico, né? O motivo. Todos concordam? Por exemplo, o polímero. Voltei. O polímero, né? Classificado, catalogado como isopor, ele tem transparência? Sim ou não? Não. Não. Mas a sacolinha plástica que eu venho com as compras possui uma certa transparência. Sim. Sim. Estou dando exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas lembre-se, polímero é uma gama, né, de materiais, de subclassificações de materiais. Então, quando eu falo disso, eu estou falando desde o silicone, né, que nós iniciamos a aula fazendo um remember aí de ontem, falando nele, até esses outros materiais mais espessos, né, como o isopor, por exemplo. Bom, na questão da transparência, desculpem, ele substitui até mesmo o vidro, né, como eu deixei grifado ali para vocês. Aonde que eu posso ver um polímero na substituição aí de vidros? Garrafas PET. Garrafa PET. E garrafa PET, o nome é garrafa PET porque alguém batizou assim e pronto, ou porque PET é um tipo de polímero. Assim, quando eu falo no isopor, eu estou falando numa classificação no nosso catálogo aí de informações. É um tipo de polímero. A PET é a mesma coisa. Bom, eu poderia dizer que ele substitui vidro na tecnologia aí da oftalmologia, por exemplo, da óptica? Sim. As lentes de contato. Lentes de contato, lentes, né, aí para o próprio óculos, né? Acrílico e de policarbonato. Quem usa óculos aí, eu não uso. Esse dia quebrou o vidro lá, eu botei um acrílico. Mandaram botar um acrílico na janela. Mas por que o senhor fez isso? Porque o senhor sabe que é tão resistente quanto e lhe dá ainda uma certa transparência, né? Cumpre praticamente a eficácia aí
do vidro, né? Mas... Eu acho que ele é mais resistente. Novamente, gente, a gente volta a falar deste polímero, né? Novamente na questão da leveza, voltamos à característica, né, primordial ali que falamos no início, e também na questão da economia, concordam? Sim. E mais importante que isso, né? Aí nesse exemplo que a gente citou dos óculos, por exemplo, no conforto e na segurança do usuário. E no peso também, ou não? O quê? O que o senhor disse? No peso também. No o peso também. Era onde eu ia chegar, não falando diretamente em peso, mas lembram, né? Como que era, por exemplo, óculos de pessoas que tinham problemas aí visuais que precisavam do famoso fundo de garrafa. Vai ser até o fundo da garrafa Coca-Cola. Exatamente. Exatamente. Então, a sensação, né? Isso também para uma questão aí, né? De física, né? Falando, né? Nós mal enxergávamos o olho, né? Da pessoa de tão profundo que aquilo nos parecia ser. E a questão da segurança, né? Era muito perigoso, principalmente em crianças. Óculos, quando eram utilizados aí lentes, né? Com vidro. Hoje não, né? Hoje, inclusive, a gente vê aí propagandas mostrando, né, que os óculos são feitos aí de policarbonato e tal, né? Então, faróis também aí de veículos, né? Tudo isso vindo ao encontro, né, do prático, porque polímero é uma coisa aí que está abundante, né, para que a gente utilize, do prático, do seguro, do eficaz, né, e do barato. Bom, a questão aí de sensíveis a abrasivos e solventes. O que eu quero dizer com isso? Só para não dizer que passou em branco, né, a explicação disso. Gente, um vidro, por exemplo, provável que se passar uma bucha, ele não vai arranhar, concordam? Sim. Sim, né? Sim. Agora, um polímero. Então, depende, né? Eu diria para vocês. Por exemplo, a quentinha, que vem lá né, na embalagem de isopor. Se eu lavar com a bucha, né? Não a parte abrasiva, mas sim a parte mais sensível, né, da bucha, com detergente neutro, eu limpo a embalagem, né? De isopor. Sim. Agora, o que acontece, né? Se eu colocar aí outros solventes do tipo clorofina, né? Água sanitária. Ele reage, né? Ele vai reagir. Não vou dizer que se destrua por completo, mas ele vai reagir. Então, mostrando, né? E nós vamos ver também mais acentuado aí nos vídeos, né? Que essa questão, eles reagem, né? A muitas coisas, dependendo da função. Então, a gente precisa aí ter cuidado, né? Para que se faça se tome a atitude certa, né? Na hora dos cuidados aí no uso, né? Dos polímeros. Bom, voltando ali. Aqui. Outra característica aí, né, que nós podemos ter como propriedade física, né, dos nossos polímeros. A conformação de peças requer aquecimentos aí entre temperatura ambiente, né, e 250 graus Celsius. O que é a conformação, gente? O material vai ser submetido a uma temperatura dentro de uma forma, né, de um gabarito, e aí, enfim, vai virar um modelo. Um modelo não, vai virar uma peça. Exato. Então, a conformação para vocês, principalmente aí, né, mecânicos, né, são
subentende-se, quando se fala a palavra conformação, é como se a gente dissesse tudo isso que o Rafa falou para nós agora. Esta frase, né? É a submissão do nosso material, neste caso, o polímero, poderia ser outra coisa? Poderia ser a obtenção de aço, por exemplo, de ligas? Poderia. Já vimos isso nas outras disciplinas, né? Neste caso, a conformação é exatamente isso. Inserção de temperatura para que o material se molde, para que ele obtenha a forma da qual eu desejo. Então, essas peças aí, normalmente entre a temperatura ambiente, né, aquela temperatura aí salutar para o nosso corpo, e 250 graus. Existem alguns outros tipos, tá, que eu deixei grifado aqui, que são plásticos aí mais especiais, que vão requerer temperaturas aí até 400 graus Celsius. Nossa, 400 graus Celsius é uma temperatura muito próxima da obtenção do aço, correto? Sim. O aço, ele tinha que ser lá 1000 graus, lembram? Mas enquanto que ele iniciava, quem é que lembra? A moldagem. 670. Perfeito. Acho. Nós vimos, né? Eu mostrei até a formatação ali de um forno, lembro? Agora não me lembro se foi em tecnologia ou em ensaios Zooms, acho que foi em tecnologia, que nós verificamos exatamente isso, né? Ele começava uma moldagem a partir de uma temperatura elevada, praticamente como essa aqui, que alguns plásticos, não todos, né, precisam aí adquirir a fim de entrar num processo aí de conformação. Bom, baixo de consumo de energia de conformação, eu grifei aqui economia. Novamente, né, se provando na hora da conformação e não só na hora da utilização, por assim dizer, que eles são aí materiais economicamente baratos, né, para que sejam confeccionados. O que significa isso? Economia significa menos consumo, né, do que na conformação aí dos metais e das cerâmicas. Acabamos de falar isso, né, gente? Quando comentamos aí a respeito lá do forno, né, que a gente até verificou na obtenção de aços. Nós entrávamos num processo de conformação com temperaturas muito mais elevadas. Então, novamente, né, mais do que aceito aí por todos nós que realmente os polímeros eles são aí baratos, né, para entrar nesse processo de polimerização, que deixam ele com um custo mais não tão sensível, né? Teoricamente, né? Sim. Porque os carros mesmo hoje com esse polímero daí se torna mais caro do que antes, né? Quando que era com chapa, claro, né? Nós estamos aqui, seu Pedro, vendo, né, esses quesitos sob o aspecto de propriedades físicas. Então, a gente sabe, né, que, por exemplo, a marmita, né, que a gente come, que a gente pede lá quentinha, naquele polímero denominado isopor, ela precisa ser bonita? Não. Em tese, ela precisa ser clara, porque vocês veem, né, nenhum restaurante oferece alimentação em pratos escuros, né? Tu não come bem assim. Ela precisa ser clara, ela precisa ser livre de contaminantes, né? E o isopor, por exemplo, é um polímero que se comporta muito bem para isso, né? Através dos índices de vazios e tudo, e uma confecção aí muito barata. Então, claro que esse exemplo que o seu Pedro deu, se vamos falar aí dos que são utilizados em automóveis, são materiais também que necessitam de uma resistência muito mais elevada daqueles do nosso cotidiano, né? Da PET que a gente traz aí a água, né? O refrigerante, o suco né? do supermercado, a sacolinha, né? Assim por diante. Bom, até aí tudo bem? Sim. Bom, aqui, né? Também falamos já em outras ocasiões da questão da condutividade elétrica. Gente, o que significa um material ser condutor?
Se entendermos isso, quimicamente falando, não precisamos ficar aqui divagando na característica disso. É um material que é condutivo, né? Rafa, eu não escutei o que tu falaste, desculpa. É um material condutivo, né? Isso. Conduz. A gente quer que um polímero seja altamente condutor? Não. Depende. Não. Sabemos, né, que eles são sensíveis, de um certo modo, à temperatura. Eles têm uma resistência, mas não é uma característica, né, de um plástico resistir aí a temperaturas. Então, por isso que está grifado aqui como uma característica aí física, né? Baixa condutividade elétrica. Baixa condutividade elétrica significa que aqueles elétrons livres que eu tenho lá na camada de valência, eles têm pouca condução, né, nos metais. É isso que está sendo dito aqui. Então, por esta característica, né, de baixa condutividade elétrica, eles são bons isolantes, altamente indicados aí para aplicações onde se requer isolamento elétrico, não possuem elétrons livres, ou seja, exatamente isso que eu comentei agora com vocês, não tem elétrons livres, são isolantes? Bom, então não tem condução, como os metais. Polímeros especiais, né, que são aí bons condutores. Voltamos aqui, quando eu falo em polímeros especiais, entra naquele caso, né, parecido com o que o seu Pedro comentou no nosso exemplo anterior. Significa que não existam polímeros condutores? Não. Alguns, em especial, podem ser condutores, sim, mas na grande maioria, não. Pode falar, seu Pedro. Então, o próprio isopor, ele chega, quando ele começa, ele pega uma caloria, ele derrete, ele é tóxico, né? A questão, exatamente, nós já vamos ver em seguida que uma das características, né? Isso não é só a questão dos polímeros. Todo material, quando ele tem aí um índice de vazio elevado, significa que ele pode ter acúmulos de outras substâncias que não são toleráveis, né, no seu preenchimento desses vazios. Aonde que aplica-se isso? Em todos os materiais que ocorram índice de vazios. Por exemplo, que nem o seu Pedro está dizendo. Se eu colocar nessa marmitinha, né, que gostei do exemplo hoje, de isopor, colocar água sanitária, provável que se ela tiver aí rompida em algum ponto, não seja mais eficaz para guardar um alimento. Quem concorda? Sim, por quê? Não libera toxinas, não. Exatamente. Aquele índice de vazios ou pode ter sido preenchido, né, pelo elemento químico que foi adicionado ali, ou então por gases, né? E isso a gente não quer. Então, por isso que cada material ele tem que ser usado de acordo ao projeto, como eu sempre falo. O que é ser usado de acordo ao projeto? Aquilo que ele vai ser eficaz. Não adianta eu querer carregar alimentos em uma embalagem plástica, como aquele copinho de água, né, que a gente toma, que é um plástico diferenciado daquele de isopor. Por quê? Porque aquele aguenta uma temperatura ambiente. Não aguenta alimento, né, saído do fogo agora. Então, risco ao usuário, liberação de toxinas, né, de elementos químicos que a gente não quer, porque a temperatura incidindo ali vai fazer com que isso se potencialize. Então, sempre utilizar de acordo, né, com o que a gente necessita. Beleza? Bom, baixa condutividade térmica. Gente, a mesma coisa, né? Ele tem aí uma condutividade térmica em torno aí de 1000 vezes menor do que os metais. Por que acontece isso?
a gente acabamos de estudar, né? Por que isso ocorre? Se não tem circulação de elétrons livres, o material ele é altamente isolante, correto? Sim. Material isolante, ele não tem característica de condução, nem de eletricidade, nem de temperatura. Todos se comportam assim, poderá ter os casos especiais. Mas nós estamos nos detendo em estudar a grande massa. Os casos especiais a gente verifica de acordo, né, ao projeto sempre. Beleza? A baquelite é não condutora, né? Tanto a eletricidade quanto o aquecimento. Isso. E ela é utilizada, já vimos e já fizemos aqui aulas, né? Lá na confecção dos corpos de prova, ela molda bem um corpo de prova. Sim. Lembra? Sim. Né? Então, por quê? Por tais características, né? Ela não interfere, olha, em praticamente nada no corpo de prova. Então, ela deixa aquela amostragem que a gente colocou ali fidedigna, né? Do mesmo modo que entrou no processo ali na hora que foi confeccionado o corpo. Bom, maior resistência aí à corrosão. Ligações químicas presentes nos plásticos, né, covalentes, pelo processo aí Van der Waals. Quem já escutou? Já escutamos isso, né, lá com a professora do ensino fundamental, né, quando estudávamos lá as ligações covalentes. Então, ligações covalentes, né, a gente já viu, nós, em específico, pincelamos, né, na outra disciplina, mas são ligações aí que os átomos, né, as agregações que eles podem fazer, as combinações que eles podem fazer entre si. Então, na questão da corrosão, olha, entrou uma participante nova na aula. Olá! Tá com sono? Bem-vinda! Tá bem séria hoje, né? Bom, gente, o que estamos querendo dizer ali na questão do processo de corrosão? Eles são atacados, né, por solventes, por soluções aí orgânicas, né, com estrutura similar. Ou seja, eles podem ser tratados com algo a qual eles resistam e não com algo a qual eles não tenham a capacidade de resistência. Entendido? Às vezes a gente quer limpar alguma superfície com produtos inadequados. Por exemplo, posso passar água sanitária naquele plástico que muitas residências têm lá na canopla, né, do chuveiro? Não. Não. É amarela, né? A canopla do chuveiro, né, aquelas que lembram metal, mas não são metal. Se passar água sanitária, esses produtos aí abrasivos, né, produtos solventes, né, algo que dissolva de maneira química, elas com o tempo, né, elas soltam aquela película. Não pode ser limpa com aquilo. Por quê? Porque o polímero não se comporta bem, né, com aquela solução aplicada. Mas sabão neutro e um pano, posso limpar a canopla do chuveiro? Pode. Esse polímero? Posso. Pode. Por quê? Porque o nome já diz, né? A neutralidade desse sabão não permite, né, uma agressão, por assim dizer, naqueles componentes ali dos polímeros. Bom, a questão da porosidade. Voltando novamente ao que o seu Pedro tinha comentado há pouco. O espaço, né, que a gente tem entre as macromoléculas do polímero é relativamente grande. Gente, o que é isso?
que é esse espaço? É aquele índice de vazios que a gente falou há pouco. Acontece só no polímero? Não, acontece em diversas situações aí do nosso cotidiano que a gente nem se dá conta. Mas nos polímeros, né, esse índice de vazios, né, esse grande espaço que poderá ter entre a sua estrutura molecular, causa aí uma alta permeabilidade. O que é algo ser permeável? Algo que passa líquido, né? Isso, né? O que passa líquido, né? E a presença de gases, como no exemplo ali da viandinha, aquela de isopor que a gente comentou. Queremos? Não. Mas, por exemplo, no asfaltamento de uma via, estou usando ali na essência petróleo, da onde vem o plástico? Petróleo, né? Claro que sabemos que não é um petróleo recém-tirado da fonte, né, gente? Ele tem ali um preparo, né? É um CAP que vem 50, 70, né? É isso. Mas, por exemplo, eu quero que ele tenha um índice de vazios muito fechado lá no asfaltamento da via? Não. Não, por quê? Para não dar enchente, né? Fazer o escoamento do solo. E poder trabalhar também, né? Exatamente, aí que é o ponto. Porque aquilo contribui na drenagem da via. Na hora, né, do veículo, né, dos veículos passarem ali, atenua a força de atrito, porque notem, sempre, né, aonde passa na via os veículos com maior intensidade é justamente onde afunda o pavimento. Frente de parada de ônibus sempre está fundo o pavimento. Por quê? Por causa da frenagem do veículo. Então, e também eu quero esses índices de vazios por uma questão de aderência. Claro que a aderência, né, e todo mundo permanecer andando de modo seguro na via também corresponde parte disso ao usuário. Isso é outra coisa que cabe lá na disciplina que a gente já fez de comandos hidráulicos. Estão lembrados? Porém, neste caso, a gente quer que a nossa estrutura polimérica ali esteja mais fechada, mais aberta, né? Para uma questão desses exemplos aí que nós estamos citando. Bom, isso é uma característica física, né? De porosidade. O que permite aí que os plásticos se comportem muito bem na questão de serem embalagens, né? E a variação disso vai se dar conforme aí ao plástico. Ou seja, de acordo com aquela minha necessidade, ele vai ter essa questão da porosidade, por consequência aí os vazios um tanto mais abertos ou então mais fechados, de acordo ao projeto, como eu sempre comento. Bom, e a reciclabilidade? O que é? Os termorrígidos, né? E borrachas, eles não podem ser reciclados de uma forma direta. Por quê? Da composição, sei lá, da composição química, alguma coisa desse gênero? Exatamente, né? Porque a gente já viu que materiais termofixos, né? Ou então borrachas, né? Que até no início da aula foi comentado aqui por um de vocês, justamente, depois de ser composto, ele não vai voltar mais à sua origem. Por exemplo, um silicone. Não existe, né, uma pesquisa que comprove que a gente consiga fazer uma depolimerização, por exemplo, dele. Ou seja, reconstituir ele naquele processo de novo. Ele não se comporta mais para isso. E a questão das borrachas, a mesma coisa, né? Uma vez tem que ser empregadas aí novamente dentro de um processo para que então
entre numa nova conformidade, mas não mais só com aquela fonte de matéria-prima, é impossível. Os termoplásticos, né, ele é tecnicamente possível, mas não é economicamente viável, devido ao baixo preço e baixa densidade. Me deem um exemplo de um material que não é tecnicamente aí, que não possa ser viável. Por exemplo, a gente tem aí a questão das PETs. Ô, Vivi. Oi? Boa noite, é o David. Não, tem um áudio ligado aí, tá atrapalhando a tua fala aí, cara. Um áudio. Vamos ver se é o seu Pedro. Eu não sei se é o teu também, tem um que tá fazendo barulho aí, cara. Tu fala, vai ficando dando eco no fone aqui. Melhorou? Eu desliguei o seu Pedro e o Rafa desligou o dele. Éramos só nós três. Acho que melhorou, né? Bom, eu falava para vocês na questão das PETs. Nós temos aí 2 tipos de PET que a gente encontra lá no supermercado. Uma delas é retornável e outra não. Quais características a gente podia citar dessas que a gente acabou de estudar aqui para uma e outra? O que acham? Liga o áudio, Rafa. Entra na classificação dos especiais? Uma é especial e o outro não? Seria isso? Sim, porque o que acontece? Por exemplo, a PET retornável significa que ela tem aí muita ou pouca porosidade. Ela tem índices de vazios mais abertos ou fechados? Mais abertos. Fechado. Fechado. Fechado? A retornável. Ah, tá. Por que a gente afirma isso? Porque a gente sabe que nós devolvemos nela ao supermercado. E ela vai simplesmente a um processo de higienização. Por tanto tempo, né? X tempo, né? Que eu também não sei dizer agora. Ela vai ser, então, né? Ir para um processo de reciclagem. Mas, cumprindo aquela vida útil ali, ela faz esse ciclo. Por quê? Por características, né, que só os polímeros poderiam se comportar, de acordo também ao preço, né, da obtenção disso. Vocês poderiam me dizer, tá, mas existe até hoje as garrafas, né, os vidros. Mas depois ela é fechada, né? Aí depois que ela é reciclada, ela continua fechada ou aumenta a distância, no caso? Aí ela vai ter que entrar num processo, porque é que nem agora que o Rafa disse, tá, uma é especial e outra não. Por que a gente afirma isso? Pelo que a gente acabou de estudar. Existem polímeros, né, que eles não vão ter condições de entrar no processo de novo de maneira natural. Por exemplo, a PET, aquela mais comum, a gente sabe que acontece muito bem, porque a gente vê, inclusive, as pessoas aí trabalhando na reciclagem disso, né? Mas outros não vão se comportar bem com essa inserção de temperatura sem que entre para um novo processo. Então, gente, isso a gente vê não só com este tipo de material, né, com os polímeros, a gente vê com outros diversos. Por exemplo, muitos papéis, né, entram num processo de reciclagem e dá origem a outra coisa. Correto? Sem áudio, seu Pedro. Tá, no caso da PET é refri, né, é suco. Sim. Né? E no caso da clorofina é um produto químico. Aí a reciclagem é feita junto? Como é que é? Não, é lavado? não. O processo, eu sei dizer que existe um processo de reciclagem, vou até mostrar um vídeo para vocês,
Mas ali os elementos químicos, né, a composição toda, como que é de cada elemento, né, as características, aí é uma questão lá que o engenheiro químico lá no processo de reciclagem vai fazer. Mas, por exemplo, uma garrafa, né, que ainda que fosse, né, reutilizável, jamais, né? Algo que vem com água sanitária, com detergentes, né? Eles têm que ser, ainda que entre no processo de reciclagem, ele vai ser utilizado nesta linha, né? Não mais na linha alimentícia, por exemplo. Ok? Bom, Ok. eu queria encaminhar 2 vídeos para vocês. Pode ser? Sim. Sim? O que acharam do vídeo? Bem explicativo, né? E o vídeo eu gostei principalmente porque fez uma retomada para o nosso objetivo aqui, que é agir como se estivéssemos em um laboratório. Notem, ali, aquelas 2 pessoas, né, aquele casal que conversava, eles fizeram um catálogo da amostragem. Estão lembrados quando fizemos ensaios 1? Que lá no ensaios 1, a gente verificava que nós tínhamos que escolher uma localização e dela retirarmos as amostras. A partir disso, nós obtínhamos os nossos corpos de prova, fossem eles para um ensaio macro ou micro. Neste caso aqui, eles mostraram, né? Claro que não foi feito, não vimos ainda como, né, que aquilo seria analisado, digamos, dentro de um laboratório, mas notem que a sequência de ideias é importante. Então, ali foi substituído, né, algumas palavras, como tipo saquinho, né, do arroz, por amostragem. Essa é a linguagem de laboratório e a linguagem que a gente tem que ter para fazer aí uma investigação das coisas. Bom, ficou... Vivi. Oi? Não, também foi legal ali que eles falaram dos tipos ali, né? Tipo de recicláveis ali. Ali também é Sim. legal, aquilo ali, o cara... Consegue se ver e compreender aquilo que discutíamos antes, né, Davi? Que eu acho que era o que o seu Pedro estava com, não sei se com dúvida, mas apontando pouco antes do vídeo. Isso. Isso, né? Ali ficou mais que claro, né? Se ainda restava alguma dúvida para a gente, de que eles não são misturados. Então, do nosso exemplo, né? Se ele foi transporte de água sanitária, jamais ele vai ser misturado para ser PET que transporta refrigerante, água mineral, por exemplo. Então, o destino é feito de acordo com o catálogo, ou seja, aquela classificação de amostragem, né? Que, quando chega lá na reciclagem, é feito. Outra coisa que foi interessante ali, na hora que ele definiu os termoplásticos e os termofixos. O que ele verificou? Foi uma experiência caseira, né, gente? Notem que ali não se falava muito em laboratório, porque aquelas videoaulas eram para alunos aí de ensino médio. Mas a gente consegue ver, né, nas atitudes ali, né, do comportamento como era mostrado, que remetia, né, àquela característica, aquela linguagem corporal que a gente precisa ter na hora de fazer aí experiências dentro de um laboratório, investigações. Como, por exemplo, ele ali numerou tampinhas, né? Tampinhas metálicas, ele colocou um pedaço, né, ou uma amostra de cada plástico que ele verificou, que ele tinha, né, na sua residência, um pedaço de isopor, né, um pedaço ali de sacolinha, de copinho, né? Se eu entendi bem, um pedaço de plástico que seria lá a ponta de um cabo elétrico, né? Sim, né? Então, naquilo ele foi, primeira coisa que ele fez
que ele remeteu foi a abertura da janela, a ventilação. Por que a ventilação? Novamente, o que estávamos discutindo antes, né, de assistirmos o vídeo aqui em aula. Sabemos que os plásticos, uma vez submetidos, né, a temperaturas elevadas, eles, né, dissipam aí substâncias, né? Ele falou ali, até por ser aula aí para crianças, né? Ele falou a questão de cheiro ruim. Gente, é só o cheiro ruim? Nós, como técnicos aqui, se estivéssemos no laboratório, estaríamos, inclusive, com máscara, né? Libera toxinas, né? Exato, libera-se toxinas. Então, sempre que uma investigação feita em laboratório, seja ela de qual elemento, né, de qual material for, e o que a gente já saiba que ela dissipa, né, o uso aí de EPIs e também a ventilação do ambiente. Então, eu achei o vídeo, né, apesar de ser uma produção ali para pessoas, para, né, aí adolescentes, digamos assim, mostrou todo o comportamento, né, que a gente precisa ter aí para fazer uma investigação. Bom, um exemplo de termofixo que no vídeo mostrou e eu não havia lembrado antes, seria esse da ponta ali, né, do cabo elétrico. Sim. Entra naquelas características especiais, né, Rafa, que tu comentou. Isso aí. Sim, né? Tá exposto à eletricidade ali, o calor. Exato. Gente, eu não havia lembrado deste exemplo ali, né, como uma característica especial. E que bom que o vídeo mostrou, porque é um clássico aquele exemplo. É o que a gente tem aí no nosso cotidiano, dentro da nossa casa, inclusive, né? Então, ali, um plástico, um polímero submetido, né, a calor e também condutividade elétrica. Ele está submetido àqueles dois efeitos que não é uma característica, né, de base aí dos polímeros. Ou seja, há dois efeitos que eu mostrei para vocês justamente ao contrário, que eu disse que eles não se comportam bem. Então, aquele, né, por ser um termofixo, ele se comporta muito bem. E aí verificou-se ali, né, que ele não dissolve, né? Aquele tipo é aquele que nós vimos lá, que necessita de corte. E entra num processo aí de reciclagem, né? Diferenciado em função dele não se moldar mais, não se conformar mais, né, com a inserção de temperatura. Bom, só para pincelar, tá, gente? Lá no inicinho do vídeo, né, para não passar em branco, eles falaram ali de poluição. Por que eu estou citando isso? Porque a gente está vendo, né, como que é a reciclagem. Não interessa só para nós o processo químico, né, da reciclagem, se é possível ou não fazer reciclagem, mas a gente tem também a preocupação aí de cunho ambiental. Ali eles falaram, né, chegaram até a falar em petróleo ali, que é a nossa principal matéria-prima, né, a nossa é quem proporciona, né, que aconteça esse tipo, né, de material. E também ali mostraram um riacho, um rio ali, né, com um efeito de poluição. Falaram, inclusive, em detergentes. Quem lembra? Rafa, pode ligar o áudio que eu não escuto assim? Desculpa. Detergente biodegradável. Biodegradável. O que significa isso? Gente, lá, não sei se vocês estão lembrados lá do ensino fundamental. Quando não afeta a natureza, né? Não afeta a natureza, assim como os plásticos. Eles mostraram já aí no final do vídeo o plástico biodegradável, que seria aquele que, com a incidência de temperatura, e, né, calor e luz, ele então se degradava, né, se agregando aí à natureza, né, uma vez que o plástico, se não tiver esse componente aí para que ele seja dessa maneira, ele dura muitos e muitos anos. Mas voltando só ao detergente, para que a gente não diga que não falou, não sei se vocês estão lembrados, né, da química lá da escola. O detergente, né, ele rompe a tensão superficial da água.
que significa isso? Ele mata micro-organismos. Existe, a gente sabe, né, que aí um processo de cadeia, né, em série, né, de animais aí marinhos e também daqueles que vão, né, até aquela estrutura ali de rios, lagos, riachos, enfim, né, para que seja uma fonte ali de matar a sede, né, esse tipo de material, ele rompe essa tensão superficial. Não sei se vocês lembram de fazer lá na escola, é um teste clássico, né? O que as professoras lá faziam? Colocavam água, normalmente numa vasilha transparente, né? E aí colocava-se uma gota, duas aí de detergente não biodegradável. O que acontecia quando se fazia isso? A água pegava, se não me engano, na superfície dela criava tipo uma nata. Ficava rodando, uma nata rodando assim colorida, né? Uma cor. Né? Exatamente. A gente via o exato momento que era rompido a tensão superficial da água. Ou seja, era como se pudesse dividir, né, aquela camada de água. Imaginem, algo que a gente enxerga como se fosse algo ali muito constante entre si, né? Então, isso é o que o detergente faz. E uma vez feito isso, né, claro que não é o nosso objetivo aqui a biologia das coisas, né, desse processo todo de cadeia, mas a gente entende, então, não só o detergente em si, mas como o efeito, né, dos outros materiais, como os polímeros também, né, na poluição aí de rios e lagos, enfim. É só o detergente que é um poluente? Não, os produtos que ali estão também, né? Aqueles outros todos de origem doméstica ali, né? Que, se jogados, ainda que o plástico vazio, a liberação de toxinas que a gente já viu que existe, né? Também tem capacidade aí de poluição, não é só o visual. Porque, sendo bem sincera com vocês, se fosse só uma questão visual, porque a gente se incomoda de ver um plástico, né? Por exemplo, rolando na rua ou até mesmo na praia, é só o visual o problema? Não, o problema é o que ele teve um dia, né, dentro e que então está liberando aí toxinas. Porque, vamos dizer, para um pássaro pousar em cima de um tronco de árvore na beira da praia, que a maré trouxe, em cima do capô do nosso carro, no guarda-sol, ou em cima de uma garrafa PET que está no chão, qual é o problema para ele? Nenhum. Ele consegue pousar em todas essas situações que que eu comentei aqui. O problema para ele, justamente, né, é o que tem ali dentro daquela embalagem, ou então, até mesmo aí, né, a estrutura da morfologia, digamos, da embalagem. Pode falar, Rafa. O exemplo hoje está nos postos, né? Não vender combustível em garrafa PET. Né? Exatamente. Exatamente. Antigamente, né, não muito tempo atrás, a gente chegava com a famosíssima garrafa de água sanitária, né? E levava ali 5 litros de combustível. Isso também é uma maneira de não poluir. Aquele combustível em plástico inapropriado não é só a questão da poluição, mas da corrosão. A gente acabou de ver, né, há minutos atrás, que a corrosão do polímero é algo que tem que ser cuidado, né? Posso pôr gasolina e tal em garrafa de clorofina? É um produto altamente combustível, ou seja, altamente corrosivo. Quem estuda um pouco mais de química, né, pela octanagem, a gente já vê ali o quão perigoso é o produto. Então, são exemplos, né, que a gente começa a conversar e começa a vir à memória, né, de N coisas aí. Um exemplo disso aí também, hoje não mais, né? Antigamente, tu pegava a gasolina com isopor e quantas telhas se colava com essa mistura aí. Hoje não derrete mais. Não sei se alguém já fez essa experiência aí. Eu nunca fiz, mas já ouvi falar. Principalmente aquela chuva que deu em 98, né? Quebrou várias telhas. Mas tenta fazer hoje. Hoje não derrete mais. A gasolina está mais álcool, não sei lá. Aí já vão entrar no outro
No outro quesito. Mas, enfim, né? E, gente, e isso, às vezes tem experiências que a gente faz e ouve, né, as pessoas dizer que fazem, mas a gente não se dá conta, às vezes, que é altamente perigoso, né? É altamente perigoso, porque tu tá submetendo materiais distintos, né, a reações químicas. É a mesma coisa se pegar uma sacola plástica, encher d'água e botar no fogo, ela não fura, né? Não. Pelo menos em tese. Nunca Não, fiz não também, fura. mas já assisti vídeo. Não fura, né? Não fura. É que nem, eu não sei se eu mostrei um vídeo para vocês nas aulas de comandos, né? Aqueles exemplos lá quando a gente tem, né, a submissão dos 3 elementos, temperatura, pressão e compressão, né, que a gente consegue ter o balão dentro de uma seringa, por exemplo, encher ou diminuir, sem estourar, né, conforme ali a submissão dele, né, às condicionantes. É a mesma coisa. Mas aí são efeitos físicos, né? O problema dessas experiências que às vezes a gente constitui em casa é justamente, né, não ter o controle químico da reação. Porque, vejam, quando eu trabalhei em laboratório, eu fazia destilação de corpos de prova de asfalto. Alguns moldados por mim, ou seja, aquela massa que caía lá da usina em cima do caminhão, a gente retirava de lá, fazia a moldagem dos corpos de prova dentro do laboratório. Ou então, depois de asfaltada a rua, fazia-se, né, por pressão, retirava o corpo de prova ali, trazia para o laboratório. O que era feito? Derretia-se aquele corpo de prova numa panela, uma vasilha, né, apropriada lá de laboratório, em cima de um fogão industrial. No momento que ele começava aquele processo de derreter, que ele se desmoldava, colocava-se numa batedeira, que no laboratório chama-se Rotarex. E ali colocava dentro daquela batedeira, né, na mesma proporção de peso, em ml, o percloretileno. Percloretileno, um produto altamente diluente para aquele tipo de composição. Colocava o Rotarex a funcionar, 20 minutos, por aí, até não ficar mais nenhuma gota de percloretileno saindo da mangueira. A mangueira tinha que ficar, ela era uma mangueira que nem essas de mangueira de nível, né? Ela saía ali, quando ele saísse branquinho, ele tirou todo o CAP 5070, todo o petróleo, vamos dizer assim, e aí tu tens ali brita, areia, pó de pedra, pedrisco, tudo como se tivesse vindo da jazida. Gente, vocês acham que um processo desse pode ser feito? Tu consegue tais produtos, né? Mas tu faz com utensílios que tu tem na tua casa, se tu quiser. Porém, é uma agressão à tua saúde muito grande. A máscara era uma coisa assim, né? Uma indumentária que se colocava, e mesmo assim, depois de terminado o processo, ainda se sentia o cheiro dentro do laboratório. Então, são coisas muito agressivas, né? Que a gente precisa aí ter, principalmente, uma segurança aí de operar esse tipo de processo. Bom, eu tenho outro vídeo, mas vamos deixar para a segunda, ok? Ok. Vai demorar muito e nós vamos nos passar da hora. Eu vou... já ia me esquecendo, eu vou anotar as pessoas que entraram depois. Eu tenho aqui, até a hora que eu tinha visto, o Vitor, o Rafael, o Rogério, o David, o seu Pedro, o Douglas, o Felipe, o Luciano, o Rogério. E é só, né, gente? Vamos ver se repassei todos. Rogério, Luciano, Felipe, Vitor, Rafael, o David, né, o Pedro e o Douglas. E o Rogério? O Rogério.
Rogério veio tanto à aula hoje que eu coloquei 2 vezes. Eu já tinha anotado e alguém falou Rogério, eu anotei de novo, está aqui 2 Rogério. Tá? Então é isso, gente. Até segunda-feira.